Atrasamos um pouquinho aqui, tava olhando uma coisa aqui, tentando uma outra maneira de transmitir a live. Mas já estamos aqui, já estamos no Instagram. Ó, Fabrício, bom dia, Fabrício. Bom dia, Samara. Estamos também no YouTube e vamos começar aqui a nossa live. Só aguardar, se tiver chegando mais alguém aí. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre poder. Bom dia, bom dia. Poder. Nós vivemos num tempo de muito ceticismo. E o que é ceticismo? É quando a igreja ela deixou de acreditar no poder. Ela acredita em Deus, acredita em Jesus, crê em Jesus, acessa a Jesus, tem a salvação, tem o Espírito Santo, mas não acessa o poder que o Espírito Santo dá. A gente vai ver hoje na palavra de Deus, e a gente vai estudar em dois textos hoje, que são palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, falando sobre esse poder. E eu quero te convidar, se você tem sua Bíblia, abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, um texto muito conhecido, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a gente vai ler no versículo 8. Atos, capítulo 1 e verso 8. Diz o seguinte: mas, Jesus Cristo falando, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Esse poder que Jesus está falando é o poder para testemunharmos do Senhor Jesus Cristo em todos os lugares. Ele fala Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Essa promessa de Jesus ela não estava somente para aqueles que eram discípulos naquele momento, para os 12 apóstolos. Essa promessa ela se estende a todo aquele que é discípulo do Senhor Jesus Cristo. Né? A palavra de Deus também diz: e de fazer discípulos de todas as nações. Então, se você é um discípulo, se você é um seguidor de Jesus Cristo, você tem o Espírito Santo em si, você tem acesso a esse poder, certo? E isso está disponível para você. E durante um bom tempo da minha vida, eu entendi que esse poder que Jesus Cristo estava falando era que o Espírito Santo viria habitar em nós. Mas eu vou te mostrar na palavra de Deus que são duas coisas distintas. O Espírito Santo habitar em você é uma coisa, ele vir sobre você em poder é outra coisa diferente. Amém? Então, a primeira coisa é você abrir a sua mente e escutar o Espírito Santo. Não escuta a mim, escuta o Espírito Santo falando no seu coração. Amém? Volte a algumas páginas aí, você vai ver em João capítulo 20, o texto aqui após a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, ele aparece aos seus discípulos. João capítulo 20, verso 19, presta bastante atenção no que vai acontecer aqui. Eu gosto de ler e imaginar eu naquele cenário para me entender o que realmente aconteceu ali. Presta atenção. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas. Presta atenção nesse detalhe. As portas estavam trancadas, certo? Na Bíblia. É só a Bíblia aí que você vai ver. Estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles
portas estão trancadas, Jesus ele se coloca no meio dos seus discípulos. Aí eu te pergunto, como Jesus Cristo se colocou ali diante dos discípulos? Como? De que forma? De que maneira? Pelo poder do Espírito Santo. Ele estava ali presente em carne e osso, tanto é que se você for ler outros textos que contam essa passagem, né, nos outros evangelhos, você vai ver que Jesus Cristo ele come peixe, ele fala, toca aqui, veja aqui se eu não sou de carne e osso, ele come ali junto com os discípulos, então Jesus realmente estava ali de carne e osso, certo? Então Jesus ele se coloca ali, as portas estão trancadas, ele se coloca e ele diz assim, que a paz esteja com vocês. Jesus olha para os discípulos e diz, a paz esteja com vocês. E dizendo isso, ele lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez, que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Então ele fala para os discípulos dessa forma. E, verso 22, presta bastante atenção aqui, ele diz o seguinte, isso que antes dele falar que eles receberiam poder. E havendo dito isso, soprou sobre eles e lhes disse, recebam o Espírito Santo. Então eu te pergunto, quando Jesus ele fala que eles receberiam poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, aqueles discípulos já tinham o Espírito Santo? A Bíblia diz que sim, eles já tinham recebido. No momento que Jesus se coloca no meio deles, ele fala assim: recebam o Espírito Santo. E eles recebem o Espírito Santo, eles já têm o Espírito Santo. Recebam o Espírito Santo. Se de algum de vocês perdoarem os pecados, são os perdoados, mas se retiverem, serão retidos. Então, os discípulos já têm o Espírito Santo e Jesus fala assim: vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E aí os discípulos, a gente conhece esse texto, é bem conhecido, Atos capítulo 2. Os discípulos eles ficam ali em oração, ficam em Jerusalém, permanecem naquele momento ali, orando, falando com Deus, esperando o quê? A manifestação do Espírito Santo. Eles já têm o Espírito Santo dentro deles, agora eles querem receber o poder do Espírito Santo, porque Jesus prometeu isso em Atos capítulo 1. Vocês receberão. Se vocês já têm o Espírito, vocês agora vão receber o poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E aí, se você for para Atos capítulo 2, você vai ver que os discípulos estão orando e o Espírito Santo vem sobre eles. É um texto muito conhecido, é o texto que eles falam de Pentecostes, né? É os ditos pentecostais. Não quer dizer que o Pentecostes era uma festa judaica, mas no tempo, né, estava cumprindo o dia de Pentecostes quando isso aconteceu, por isso que são chamados pentecostais, mas o Espírito Santo ele vem sobre a igreja ali. Naquele momento a igreja é batizada com o Espírito Santo e eles começam a falar em línguas e eles começam a fazer prodígios e milagres no poder do Espírito Santo. É interessante que existem pessoas que não acreditam no poder porque nunca acessaram o poder. É difícil uma pessoa, né? Se você for ler também em João capítulo 20, você vai ver que Tomé, ele duvida de Jesus, ele duvida de Jesus, duvida que Jesus ressuscitou, porque ele não tinha visto Jesus. E ele pega e duvida de Jesus. Mas depois Jesus aparece para Tomé e fala assim, por que você não acreditou? Agora que você está vendo, você acredita? Tem vezes que a igreja ela acredita em Jesus, mas não acredita no poder, e é por isso que ela não acessa esse poder. Entende? É por isso que alguns cristãos eles duvidam da manifestação espiritual, dos dons espirituais, por quê? Porque não acessaram ainda e eles, por não acessarem, não acreditam que existe e perdem essa oportunidade de crescer no Espírito, de desenvolver a sua salvação. A Bíblia sempre fala de desenvolver a salvação, de crescer na graça. Né? A graça, crescer na graça, o que é? É crescer no conhecimento de Deus e aumentar o conhecimento e o poder de Deus.
É colocar esse poder que está dentro de você para fora. Como coloca esse poder para fora? Em manifestação espiritual. E se você for para 2 Coríntios, capítulo 12, se não me engano, se não falha a memória, se não for 2 Coríntios, é 1 Coríntios, você vai ver que ali Paulo está falando dos dons espirituais. O dom espiritual, ele, por si só, ele já fala, é espiritual, é uma manifestação do Espírito Santo. Não é uma manifestação carnal. Quando eu digo carnal, não é isso que nós vemos e que nós podemos raciocinar e entender com a nossa mente carnal. É uma manifestação espiritual. É de Deus, é sobrenatural. E ali você vai ver vários dons, como o dom de línguas estranhas, que é muito importante hoje. Tem pessoas que não acreditam, acham que não existe mais porque elas não tiveram acesso e não tiveram ensino sobre isso. E aí tem na mente aquilo que não existe, não existe, não existe. E a mente, aquilo vai criando uma fortaleza na sua mente e você não acessa porque você não acredita. Mas a palavra de Deus, se você pedir ao Espírito Santo para te iluminar, ela vai te mostrar que existe dom de línguas, dons de cura, dons de profecia, existem vários dons que é a manifestação do Espírito Santo. Não é uma manifestação do Moisés, não é uma manifestação sua, não é uma manifestação carnal, é uma manifestação espiritual. Esse é o poder de Deus, né? Então, eu quero te convidar a acessar esse poder. Por que que hoje, às vezes, a gente não vê cura, não vê milagres com tanta frequência? E quando eu falo de cura e milagre, é cura instantânea, é milagre instantâneo, é pessoas serem curadas, é pessoas chegarem na igreja de cadeira de roda e sair andando, é pessoas serem curadas instantaneamente de um câncer, é pessoas serem transformadas, o corpo delas ser vivificado ali e sair tudo aquilo que não pertence a ela. Porque às vezes nós não acreditamos no poder e na manifestação do Espírito Santo. E isso é muito triste. Por quê? Porque hoje, infelizmente, por não acreditar, a gente, né, eu estava conversando aqui esses dias com um casal e falando que é como se Deus te desse um presente tão precioso e você ficasse impressionado só com a caixa do presente. E você não abrisse esse presente e você não descobrisse o que tem por dentro, que é muito valioso, muito mais valioso do que a casca, né? Eu dei exemplo aqui, vamos supor que você ganhou um Rolex e esse Rolex está dentro de uma caixa bonita, uma caixa toda preparada e você olha e fica tão admirado com aquela caixa que você não tem coragem de abrir essa caixa. Só que se você abrir essa caixa, você vai ver que tem um Rolex lá dentro. O Espírito Santo, quando vem habitar em você, você sente ele dentro de você, isso é maravilhoso demais. Mas ele pode inundar o seu ser e você pode ser cheio do Espírito Santo e você pode ser batizado com o Espírito Santo. O que é batizar? É você ser imerso totalmente no Espírito Santo a ponto de todo o seu corpo ele está cheio do Espírito Santo. A Bíblia fala sobre encheios do Espírito Santo. A Bíblia fala sobre estar cheio do Espírito Santo. O que é estar cheio? Estar completo, estar totalmente cheio do poder do Espírito Santo. E aí você vai ter poder sobre o pecado, você vai ter poder sobre a doença, você vai ter poder sobre toda a ação maligna que vem sobre a sua vida, que você hoje não tem controle, não tem domínio. Por quê? Porque você não acessou o poder do Espírito Santo. Que Deus possa te ajudar, que através dessa live as cortinas sejam tiradas dos seus olhos. Que você possa entender que você tem acesso, você que já aceitou Jesus Cristo, que tem o Espírito Santo dentro de você, você tem acesso ao poder do Espírito Santo. Você pode ser inundado com o poder do Espírito Santo. Amém? Então aqui a gente vai fazer uma oração e eu quero declarar sobre a sua vida que você vai sentir o poder do Espírito Santo no seu corpo físico. Tem pessoas que tremem, tem pessoas que sentem um arrepio, tem pessoas que choram, tem pessoas que falam em línguas, tem pessoas. Isso é manifestação espiritual.
E hoje a gente não vai falar um pouco mais muito sobre falar em línguas estranhas, mas pega a sua Bíblia, lê o livro de Atos, você vai ver muita coisa sobre línguas estranhas. Coríntios, né? Paulo falando aos Coríntios, ele fala sobre as línguas estranhas, sobre os dons espirituais. Então, entenda uma coisa, para você acessar os dons espirituais, você tem que abrir a sua mente carnal e entender que não é aqui, não é racional, é espiritual. Amém? Vamos fazer uma oração aqui. Quero declarar em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Que o Senhor abençoe cada um dos que estão assistindo essa live, que estão assistindo esse vídeo. Pedir ao Pai que o Senhor venha inundar eles com o teu Santo Espírito, que eles possam acessar tudo aquilo que o Senhor tem, todo o poder venha sobre eles, que eles possam sentir a tua presença. O Senhor veio aqui neste mundo na forma do Senhor Jesus Cristo para nos dar vida. E o Senhor Jesus Cristo ressuscitou e voltou para os céus, mas Ele mandou o Espírito Santo para habitar em nós, para vir sobre nós, para nos encher, para nos curar, para nos sarar, para fazer maravilhas. Nós possamos ver em nome do Senhor Jesus, que a igreja possa entender e possa ver a manifestação do Teu Santo Espírito em curas, em milagres, em maravilhas, em profecias, em línguas estranhas, em todos os dons espirituais que estão disponíveis a nós. Pai, eu declaro na vida dessa pessoa que está assistindo que o Senhor venha abençoar ele, ela, a família. Se há porventura alguma doença, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu falo com essa doença, saia em nome de Jesus e que o poder do Espírito Santo venha sobre a sua casa. Que Deus te abençoe, que você tenha um excelente dia, cheio da presença do Espírito Santo, que você possa conhecer Ele. O Espírito Santo é uma pessoa que você pode falar, que você pode ouvir, que você pode conviver diariamente com Ele. Quando eu falo isso, meu corpo arrepia, porque eu conheço Ele, não porque eu sou melhor, mas porque eu entendi que eu posso me relacionar com Ele. Ó, Igão aí, ó. Deus abençoe, Igão. Deus abençoe você, a sua casa, o seu trabalho, onde você estiver. Tamo junto e até amanhã, se Deus quiser. Amém?